Olá, alunos! Esse é o nosso primeiro vídeo referente aos conteúdos e habilidades do segundo bimestre. Nós vamos começar a trabalhar o conteúdo cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa e vamos nos concentrar na habilidade de distinguir, de diferenciar sociedade de cultura. Para isso, nós vamos compreender um pouco melhor, de uma maneira mais clara, a ideia de sociedade, a ideia da diferença que existe entre as sociedades dos seres humanos e dos animais, a noção de cultura e vamos olhar para as características da cultura. Isso vai ser importante para compreender algumas questões relacionadas aí à cultura brasileira, o comportamento do jovem e outras questões aí que vamos trabalhar nesse bimestre. Primeiro ponto, a noção de sociedade. Sociedade diz respeito a indivíduos de uma mesma espécie que vivem junto e que estabelecem uma forma de organização para essa vida em conjunto. Tanto animais quanto seres humanos podem viver em sociedade, Não é isso que diferencia os seres humanos dos animais. Mas quando a gente pensar em sociedade, a gente tem que pensar nos indivíduos, da espécie ali que estão convivendo, mas não simplesmente de estar junto, de estarem agregados, vivendo de forma agregada, mas sim interagindo com certa organização, com regras de convivência, com hierarquia, com divisão de tarefas e etc. Aqui algumas imagens, representando essa questão aí da vida em sociedade, alguns animais e os seres humanos ali, enfim, gorilas, formigas, abelhas, são animais aí que também são sociais, ou vivem em sociedade. Mas há uma grande diferença entre a sociedade dos animais e dos seres humanos. As sociedades dos animais podem até ser complexas, envolver uma série de hierarquia e de diferença de tarefas entre os membros, mas as sociedades dos animais são naturais, já estão definidas dentro da espécie, dentro da genética da espécie, e elas são imutáveis, Os lobos, vivendo em qualquer lugar da Terra, vão se comportar da mesma forma se estiver ali num ambiente parecido. Eles só vão mudar a forma do comportamento se houver uma mudança do ambiente que faça ele ter que se adaptar. Os seres humanos já não. Os seres humanos eles já têm sociedades que são construídas ao longo da história e que se diferenciam. Então, aqui algumas imagens para exemplificar isso. Os lobos lá, enfim, há 100 anos, 200 anos atrás, eles se organizavam da mesma forma e em qualquer lugar aí eles vão estar vivendo sob as mesmas regras, no mesmo tipo de sociedade. Já o ser humano, ao longo do tempo, ele muda o seu comportamento e a forma de se relacionar, uns com os outros. Ele muda o seu padrão de família, a forma de tratar e assim vai. Aqui o exemplo da ideia da alimentação, como uma coisa que é necessária ao ser humano, mas que vai passando por transformações da forma como é feito e das interações entre os indivíduos ali que vão fazer e que vão comer, vão desfrutar lá do alimento. Então, por essa característica, o ser humano acaba construindo várias sociedades diferentes. Enquanto os animais, todos os grupos mantêm um mesmo estilo de organização, o ser humano não. Ele vai viver lá em lugares diferentes, ele vai se adaptar, mas acima de tudo, ele vai transformar esse lugar e vai criar uma forma específica, um jeito de viver de acordo com as ideias e a evolução ali histórica daquele grupo. Aqui alguns exemplos de grupos aí, humanos que vivem de modos diferentes, constituem sociedades diferentes e vivem de modos diferentes. Grupos humanos diferentes criam sociedades diferentes e culturas diferentes que acabam incidindo em todos os aspectos da vida, seja na língua, seja na religião, na forma de se vestir, na alimentação, o que vai comer, como vai comer, aquilo que é aceito ou não, e inclusive até uma coisa que parece muito natural para nós,
que é a ideia da constituição de família, né? Sociedades diferentes, com culturas diferentes, vão ter noções de famílias diferentes. Aqui um exemplo disso, né? Uma foto aqui que indica um casamento poligâmico, né? Em que um homem é casado com várias mulheres, e na outra foto um casamento monogâmico, né? Um homem casado com uma mulher. Toda a sociedade e toda a cultura está em constante transformação, né? As sociedades estão mudando a forma de se organizar, de se estruturar, né? de estabelecer as relações entre os seres humanos, e as culturas, né? As formas de agir, de pensar do ser humano também estão mudando ao longo do tempo, né? Aqui um exemplo disso, né? Através da ideia de educação, né? Antes, né, lá na Grécia Antiga, né, uma representação aqui era feita lá ao ar livre, com outros tipos de estudo, com outra forma de ver, né, outros conteúdos, outra maneira de interagir, professores e alunos, etc. Segunda foto aqui, uma imagem mais tradicional, vamos dizer assim, né? Uma escola lá, um professor sentado na frente, alunos em fileiras e etc. E na outra imagem já uma interação por meio virtual, né? Que é o que está acontecendo agora por conta da pandemia. Então, novas condições, novas ideias, novas questões trazem formas diferentes, né, para a sociedade e para a cultura. Em certo sentido, o ser humano ele se construiu ao longo da história, vivendo em sociedade e produzindo culturas, né? Tal como a gente enxerga hoje o ser humano, suas habilidades, suas capacidades, só foram concretizadas através da produção cultural e material que as diversas sociedades foram realizando e foram transmitindo, né, para as gerações posteriores aí, foram se acumulando, né? O ser humano, ao longo da história, ele partiu de uma situação de dominar coisas muito simples em relação à natureza, né, em bater uma pedra na outra e conseguir fazer uma faca, foi acumulando isso, né, essas técnicas, passando para a geração que veio depois, que já partiu de uma situação, vamos dizer assim, com mais recursos, né, sejam recursos materiais, sejam simbólicos, né, como a fala, como, enfim, conhecimentos e técnicas, né, que foram transmitidas, e isso fez com que cada vez mais o ser humano fosse desenvolvendo o seu modo de agir, o seu modo de pensar, a sua sensibilidade para as coisas e tudo mais. Então, o ser humano ele partiu dessa situação, né, de criar lá pedras, né, materiais muito simples, dominou o fogo. Isso fez com que a caça, né, que ele produzia, passasse a ser uma fonte melhor, né, mais fácil de digestão e mais rica, né, para ele poder se alimentar. Depois ele, ao invés de caçar, né, desenvolveu a capacidade de produzir agricultura e com isso domesticar os animais, né, e proporcionar aos animais viverem presos, alimentando esses animais para depois se alimentar deles. Conforme ele foi desenvolvendo isso, ele foi refinando o seu gosto, a sua forma de pensar, os seus valores, né, a sua forma de agir. Então, isso aqui é uma foto de um vitelo, né, um animal que ele é criado lá totalmente preso, né, isolado, sem poder se mexer, né, ele recebe a comida e a água ali dessa forma para desenvolver o mínimo de músculo, né, que seria aí a parte da carne que o ser humano entendeu que é menos agradável, né? Enfim, para deixar a carne mais macia para produzir da maneira como ele quer, ele mantém lá o animal preso, né? Enfim, conforme ele foi descobrindo as coisas, mudando a realidade e criando, né, uma sensibilidade e valores, né, para os sabores das coisas, para aquilo que ele vê e que ele gosta de ver, para aquilo que ele gosta de fazer, ele foi criando os mecanismos para
para produzir e satisfazer suas necessidades, né? Agora aqui uma última imagem de uma carne produzida em laboratório, né? Agora o ser humano pensando em questões de saúde e de bem-estar dos animais, né? Em certo sentido, achando, né? Tendo um valor de que não seria correto tratar um animal dessa forma, né? Colocar ele ali para ele viver a vida toda preso simplesmente para satisfazer uma vontade lá de comer um tipo de carne, o ser humano está indo nesse sentido de criar sua própria carne, né, sem depender da vida de um animal. Então, conforme os seres humanos foram criando condições de vida diferentes, né, foram transformando a natureza e adaptando essas coisas, eles foram criando escolhas, né, eles foram tendo a possibilidade de criar formas diferentes. E são essas formas que a gente chama de cultura, né? Essas formas de viver, de pensar e de agir que os grupos, né, criam e que eles vão transmitindo para as gerações posteriores, né? Uma outra forma de definir cultura aí, que aparece muitas vezes, é a cultura como um conjunto de símbolos, um conjunto de significados que organiza o modo de pensar e de agir de um determinado grupo, né, de uma determinada sociedade. Então, retomando aí a ideia das duas definições, uma aí vai dizer respeito a tudo que o ser humano produz, né, que ele cria, que ele inventa e que ele transmite para os demais, né, seria uma visão bem abrangente de cultura. E uma outra é essa ideia de que cultura é o conjunto de significados que existe numa sociedade ou num grupo humano. Aqui alguns exemplos de questões aí que fazem parte da cultura dos grupos, né? Aqui as religiões, né, os grupos criam formas de pensar o mundo, de explicar como ele surgiu, qual que é o sentido, né, que o mundo tem e coisas desse tipo, né? Então aqui representado por algumas diferentes formas de religião, né? Aqui um prato, né, da culinária brasileira, né, uma feijoada, que é uma maneira de compor o alimento, né, de pegar, selecionar certas coisas, criar um jeito de fazer aquilo para satisfazer um determinado tipo de gosto, né, de paladar que se desenvolve dentro daquele grupo, né? Então aqui um exemplo de um produto, né, enfim, da cultura brasileira. Aqui uma dança, né, famosa, que é a sarrada, né, feita aqui por alguns garis, né, que as práticas, né, o modo de lidar com o corpo e de agir, né, também são práticas aí que o ser humano cria, inventa, né, e que ele transmite de geração para geração. A cultura, ela indica aí ideias de certo e errado, bonito ou feio, né? Então todo grupo ele desenvolve maneiras de pensar que ele transmite, né, para os seus membros, né, sobre isso, sobre o que deve ser feito ou não, o que deve ser punido ou não, aquilo que deve ser bem visto, valorizado, tido como certo e além disso agradável e etc. E coisas que não. E aqui uma imagem, né, de um jogo, né, um esporte, que também é um tipo de cultura, né, um tipo de interação que o ser humano cria para, enfim, satisfazer sua necessidade física e sua necessidade ali de diversão, né? Aqui representar com duas mulheres, né, vestidas de modos diferentes, por pertencer a culturas diferentes e que entendem que o corpo da mulher deve ou não ser exposto, né? Pode ou não ser exposto de uma forma ou de outra, né? Então, a cultura, ela envolve, vamos dizer assim, tudo isso, né, na vida humana, né? Todas as esferas, de alguma maneira, as culturas, elas têm uma espécie de intervenção na forma como os grupos, né, os indivíduos que nascem e crescem numa sociedade com uma determinada cultura, vão pensar sobre as coisas. A palavra cultura também muitas vezes é associada à arte, né? Quando a gente fala em cultura, muitas vezes as pessoas
pensam nos produtos artísticos, né? Na música, no teatro, na pintura, na escultura, no cinema, na literatura e etc. E é uma dimensão importante da cultura de um povo, né? Porque ela transmite, né, de uma maneira específica a forma como aquele povo pensa, né, ou os valores daquele povo, né, coisas novas ou, enfim, reprodução de coisas que já estão na cultura daquele povo. E é principalmente sobre esses produtos aí artísticos, vamos dizer assim, que a gente vai tratar quando a gente falar em cultura de massa, né, que virá aí nas próximas aulas. Agora, as características da cultura, né? Isso vai ajudar um pouco a entender a dinâmica, né, da cultura e vai ajudar a entender como que isso influencia no comportamento das pessoas, né, e como que se dá essa relação, né, do indivíduo com a cultura, né? Então, toda cultura ela é simbólica, ela vai então ser expressa através de símbolos, né, de significados que o ser humano compartilha com o seu grupo. Então, a língua falada, né, são vários elementos culturais, vários símbolos, né? Eu faço um barulho, um som que outra pessoa que está lá do outro lado, né, o receptor da mensagem, consegue identificar e associar, né? Eu falo o nome de um animal, a outra pessoa consegue identificar através do som sobre o que eu estou falando, né? Sobre qual animal eu estou falando, e assim vai. Então, a língua falada é um conjunto de vários símbolos sonoros, né, que são compartilhados por um grupo. Se eu chego lá em outro país, né, que fala uma outra língua e fala uma palavra em português, eles não vão associar nenhum significado àquilo e, além disso, o ouvido deles muitas vezes não vai ser treinado para reproduzir o som daquela forma, né? Nem identificar e nem reproduzir. A gente, quando ouve lá uma pessoa falando em outra língua, a gente não consegue nem diferenciar muito bem o que é uma palavra ou várias palavras ou que tipo de som que está colocado ali, justamente porque a gente não compartilha aquele símbolo com aquele grupo, né? Então a gente não consegue identificar e tem dificuldade para reproduzir. Conforme a gente lida com as pessoas, né, daquele que fala aquela língua, a gente aprende, a gente se torna capaz de compartilhar os significados e aí também conseguir falar, né, enfim, entender lá. A língua de sinais, né, a mesma coisa, né? São sinais aí feitos com a mão, né, mas que representam então letras, palavras, enfim, e ideias, né? Aqui uma aliança, né, de casamento também é um símbolo, né? Enfim, é algo que é um bem material, vamos dizer assim, que ele exemplifica, né, um tipo de relação, né, do casal lá, o casamento, que é muito maior do que a ideia do bem em si, né? Então, essa aliança ela acaba tendo um significado sobre a forma como aquelas pessoas vão pensar, se comportar e etc. Aqui, né, na foto de baixo, um símbolo nazista, né, uma suástica, que é um símbolo que transmite, né, um conjunto de ideias, né, sobre questões aí de governo e questões raciais aí, né? Enfim, é um símbolo que é crime, né, por aquilo que reproduz, né, pelas ideias aí racistas e violentas, né, que reproduz, mas que aí há um tempo atrás aí no Brasil foi, enfim, usada, né, por uma pessoa aí no seu dia a dia, e aconteceu algumas vezes, né. Um outro exemplo dessa ideia de símbolo, né, de significado, é a ideia das roupas, né. As saias é um tipo de tecido lá, que o ser humano usa, feito de um jeito, né, para ser utilizado, mas que carrega um significado dependendo da cultura, né. Para nós, né, dentro da nossa cultura, saia não é uma roupa
de homem, né? Uma roupa de mulheres, né? Então é associado um tipo de significado que, enfim, coloquei aqui até para mostrar que esses significados vão se transformando ao longo do tempo, né? Enfim, a cultura, como foi dito antes, vai se transformando, né? Vai mudando. Um outro exemplo aqui é a ideia de um uniforme, né? Que também é um símbolo, né? Alguém que está com aquele tipo de roupa, você já olha, você já associa, identifica a uma série de comportamentos, de possibilidades, enfim, que aquele membro da sociedade, né, que usa aquele uniforme, etc., tem, né? A forma de interagir, inclusive, muda de acordo com isso. Toda cultura ela é social, né? Ela só existe se for compartilhada por um grupo, né? Ela só tem significado se ela se referir ao outro também, né? Não quer dizer que uma cultura, que todo mundo, né, que vive numa cultura vai agir da mesma forma, vai pensar e etc. Mas significa que aquele conjunto de significados está ali, né, e que a pessoa ela vai ser, vamos dizer assim, bem vista ou mal vista, de acordo com aquilo, né, com a forma como ela lida com aquilo, e assim vai. Então, um exemplo também é a ideia da palavra, né? Se eu inventar um som aqui e emitir, ele não vai querer dizer nada. Agora, a partir do momento que eu associo uma ideia a ele e que outras pessoas passam a ouvir esse som e identificar, né, seja essa ação ou qualquer coisa assim, isso passa a ter um efeito, né, na vida daquele grupo, né? Um exemplo, as gírias, né, que são criadas e, enfim, que vão se transformando também, né? A língua também é uma coisa que está em constante mudança, né? Outra coisa, a cultura ela é ao mesmo tempo dinâmica e ela tem uma certa estabilidade, uma certa estrutura que se mantém. A cultura ela está se transformando o tempo todo, pode haver, vamos dizer assim, revoluções, né, em certas coisas que pode fazer com que aquele grupo modifique toda a sua forma, né, modifique muito sua forma de pensar ou de agir, mas no geral a estrutura, né, o conjunto dos símbolos lá tem uma estabilidade de mais longo prazo, né? A ideia aqui que eu trouxe para exemplificar isso a moda, né? Se olharmos aqui algumas imagens, né, mostrando aqui tipos de roupa aqui em mais de 100 anos, né, dando exemplo aqui de roupas da moda em cada década aqui, né, ao longo de mais de 100 anos, vai mostrar que algumas coisas vão mudando, né, conforme o tempo vai passando, mas mantém uma certa lógica, né, uma certa estrutura. A gente pode olhar aqui que, por exemplo, os homens, né, sempre usando calças, né, enfim, as mulheres inicialmente vestidas, aí há um momento que esses vestidos podem ficar mais curtos, né, há um outro momento que as mulheres passam a usar calças também, e assim vai. Então, vai mudando, né, mas tem uma espécie de estrutura, né, não é um caos, vamos dizer assim. Outra coisa, uma imagem que vai chocar muitos aqui, né, para exemplificar a ideia de que a cultura ela é seletiva. Ela seleciona a forma, vamos dizer assim, né, toda cultura tem um jeito de lidar com as coisas, né, e ela seleciona as coisas com as quais ela vai lidar e a forma, né, como ela vai lidar com isso. Por exemplo, os animais, né? O mesmo tipo de animal, ele existe na Terra toda, mas a maneira como cada grupo, né, cada sociedade, com cada cultura vai lidar com esse animal é diferente, né? Aqui uma imagem, né, de cachorros, né, sendo, enfim, assados, né? Para nós é um grande absurdo, porque ele para nós um animal doméstico, um animal que tem um valor sentimental. Nós não temos nenhuma dó, por exemplo, ou quase nenhuma, né, das vacas, né, que servem para nós de alimento. Na Coreia, né, na China, eles não terão a mesma relação que nós, né, assim como na Índia. Né. Lá na Coreia e na China eles comem o cachorro. Né. Também há um
um animal que serve de alimento. Na Índia, eles não comem a vaca. A vaca é um animal sagrado, né? Então, eles é uma ofensa provavelmente maior para eles até, né, comer lá uma vaca, do que para nós, né, o estranhamento, né, e a coisa ruim que dá ver lá um chinês ou um coreano comendo um cachorro. Então, as culturas, elas selecionam, né, em certo sentido, a forma como vão interagir com essas coisas, né, os valores que elas vão dar para essas coisas. E mesmo quando há um contato entre duas culturas, né, a gente seleciona, dentro o próprio coletivo, né, sem ser algo individual, consciente, vai, em certo sentido, selecionando e incorporando coisas da outra cultura, né, na nossa, né, enfim, na cultura, e vai, enfim, excluindo ou não aceitando outros, né, como é o caso aí do alimento. A gente pode passar a ouvir música coreana, gostar de uma série de coisas, mas dificilmente conseguiria fazer isso, né? Então, é uma questão aí das culturas. Por fim, toda cultura é determinante e é determinada. Toda cultura, ela vai dizer, né, em certo sentido, como os indivíduos vão agir, vão pensar, enfim, vão sentir as coisas, e ela vai ser determinada pelo modo como os indivíduos pensam, agem, etc. Então, ao mesmo tempo, a cultura que é transmitida forma a pessoa a agir de uma determinada maneira, mas essa pessoa cria coisas novas, né, inventa, e ao transmitir isso para as demais, né, e de certa forma ser aceito, acaba por determinar ou transformar a cultura. Aqui um exemplo do Nego Ney, né, um jovem aí carioca que ficou famoso aí nas redes sociais acho que ano passado, né, por causa de um vídeo que ele fez cantando e dançando, né, falando lá do cabelinho na régua, bigodinho fininho, que em certo sentido é algo que ele pensa, né, o fato dele morar no Rio, né, e na comunidade que ele mora, fez com que ele gostasse desse tipo de corte de cabelo e esse tipo de estética, vamos dizer assim, e ele acabou gravando o vídeo, enfim, viralizou, as pessoas gostaram e etc, e acabou então por influenciar vários jovens no país inteiro, né, a brincar em relação ao cabelo, né, e a cortar o cabelo, enfim, deixar o bigodinho lá parecido com o que o Nego Ney estava falando. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo eu gravo outros aí. Um abraço.